Acabou a sonegação sobre os rendimentos de aluguel. Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade mais cresce, e você já sabe como é que funciona isso, exatamente isso. Fica comigo até o final, que eu vou te contar tudo sobre essa nova legislação e que tem 12 meses para ser ajustado. Afinal de contas, 2026 é logo ali e 2026 já estará funcionando. O que isso quer dizer? Você tem esse ano para ajustar a sua situação. Sonegação sobre rendimentos de aluguel acabou. Sabe aquele acordo de cavalheiros entre o dono do imóvel e a pessoa que está alugando? Olha, eu vou pagar o aluguel, mas não vou declarar no imposto de renda que eu paguei. Então, você não declara no imposto de renda o valor que você recebeu. É bom que para mim eu não tenho assim um gasto muito alto, meu caixa não fica negativo. E você não vai ser tributado porque você não vai declarar esse valor. Isso todo mundo sabe que acontece. Então, está com os dias contados e eu vou explicar para você porque fica comigo até o final, porque esse vai ser o vídeo mais importante que você vai assistir aqui no canal sobre esse tema. Inclusive, sabe aquelas benfeitorias que você, quando entra no imóvel, geralmente isso é mais comum quando você faz o aluguel, quando você aluga para uma empresa, a empresa vai entrar, uma organização, uma ONG, uma organização religiosa, e ela faz as benfeitorias. Então, é normal trocar aquela organização, aquela empresa, ela fica 2, 3 meses sem pagar o aluguel, o inquilino, o dono do imóvel, ele fica os 3 meses sem receber, e não é feita a retenção. Mas eu já expliquei várias vezes aqui no canal, essa retenção tem que acontecer por força de lei. Porque, afinal, o dono do imóvel ele está recebendo essa benfeitoria, isso vai poder ser valorizado no imóvel dele e, dessa forma, quando ele vender ou isso passar em herança para os seus herdeiros, ele vai pagar menos ganho de capital, porque, afinal, foi valorizado o valor de aquisição. Então, isso vai cair por terra também. Fiquem ligados porque isso vai mexer com todos que têm essa atividade, tanto para quem é o locador, tanto para quem é o locatário. E por que eu estou dando tanta ênfase nessa questão? Porque você tem o ano de 2025 ainda para ajustar tanto o ano de 2025 quanto os anos anteriores. Poxa, Murilo, mas espera aí, como assim? Olha, a Receita Federal, a legislação fala que uma lei nova ela não retroage para prejudicar. Isso aí, todo mundo sabe dessa questão. Mas a Receita Federal ela costuma não respeitar essas situações. Eu já passei aqui vários vídeos onde a Receita Federal ela não está nem aí. Ela vai nos últimos 5 anos e está notificando, está intimando, e as pessoas estão começando a entender, porque a legislação era muito ampla. Então não tinha fiscalização suficiente para poder atender toda a demanda da lei. Só que agora tudo é eletrônico, tudo é cruzamento. O próprio sistema da Receita Federal, ele está fiscalizando você a cada segundo, a cada minuto. Precisa você cada vez mais... eu sempre entreguei assim, Murilo, e nunca deu errado, nunca deu problema. Agora você está sabendo que vai dar errado. Você vai continuar fazendo? Bom, a escolha é sua. Lembra, quem me acompanha aqui no canal há anos, sabe que eu venho falando da e-financeira, que foi em 2015 implantado. E ninguém acreditava, aí veio a IN do Pix, que veio apenas fazer a IN da e-financeira funcionar. Todo mundo está falando, a IN do Pix caiu, mas a e-financeira não. A e-financeira é R$2.000 para pessoa física e R$6.000 para pessoa jurídica. Lembra que a IN do Pix era 5.000 pessoa física e 15.000 pessoa jurídica? A e-financeira é menos ainda e faz todos os cruzamentos. Então, eu já estou há mais de 10 anos falando para você. Você está tendo uma oportunidade de ouro de ajustar a sua vida. A Receita Federal vai chegar a qualquer momento e vai começar a cobrar, porque hoje é pelo sistema e o governo atual ele trabalha de forma arrecadatória. Cada um tem o seu modo operante de trabalhar. Então, ele precisa cada vez mais arrecadar para que ele possa sustentar o plano de governo dele. Então, é o modo como ele trabalha. Então, cada vez mais, esses contribuintes que não recolhem aos cofres públicos, a Receita Federal está vindo atrás. Fica comigo que você vai entender o porquê. Mas antes disso, antes da gente continuar, não é possível que você não vai curtir um vídeo dessa relevância, vai curtir agora. Se você não é inscrito, se inscreva, porque toda semana você vai receber um vídeo desse tipo para sempre te alertar, te ensinar, te monitorar, para que você possa não cair na malha fina e não ter problema com a Receita Federal. E se ainda está com dúvida, deixa aqui nos comentários, porque diariamente nós recolhemos a dúvida de todos vocês, eu respondo pessoalmente ou transformando
resolvamos a sua dúvida em vídeo. Bom, em 2025 foi criado o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, e vai estar pronto em 2026. Cadastro Imobiliário Brasileiro. Entenda essa regra. Ele está no artigo 59 da Lei Complementar 214. Se você olhar lá, você vai ver o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. E ele vai estar dentro do SINTER, que é o Sistema de Informações Territoriais, ou seja, outro sistema. E sabe quem controla esse sistema? Receita Federal. Quem vai controlar a CIB? Matheus do Carmo. Quem vai controlar a CIB? Esse que fosse eu, Matheus do Carmo. Receita Federal. Seria melhor se fosse você, irmão. Será criado um banco de dados com todas as informações imobiliárias do Brasil, de todas as casas, apartamentos, salas, terras urbanas e rurais. E no artigo 266 da mesma lei, fala que tanto os responsáveis, os oficiais de registro de imóveis, tanto as prefeituras têm 12 meses para poder alimentar esse sistema. E essa lei, ela saiu agora em janeiro. Então, em janeiro de 2026, esse sistema estará completo e fazendo os cruzamentos. O que vai ser informado nesse banco de dados, o que vai ser informado para que a Receita Federal tenha esses dados? Pelos oficiais de cartório, os donos dos imóveis. Quem é o dono daquele determinado imóvel? E a prefeitura, os números prediais, o cadastro de cada imóvel. E agora, o principal, eu preciso que você fique até o final, porque eu vou te explicar como vai funcionar. Mas antes disso, eu preciso falar para você que o meu curso Carnê-Leão 2.0 tem um módulo específico para você que é dono de imóvel, para que você possa, de uma forma correta, de uma forma de acordo com a tributação, fazer o que é certo e pagar menos imposto. Além disso, além de aprender a fazer o seu Carnê-Leão, você tem um suporte comigo em até 24 horas. E por você se tornar um assinante, um aluno meu assinante, toda modificação, inclusive essa que eu estou passando para você, só que de uma forma mais didática e uma forma já em formato de aula, você vai ter isso atualizado. Então, seja agora um assinante, seja agora o meu aluno, te espero em sala de aula. Vamos lá. O seu inquilino, aquela pessoa que alugou o seu imóvel, ele precisa, na declaração do imposto de renda dele, colocar o endereço da onde ele mora. E é justamente isso que a Receita vai fazer. A Receita vai pegar o endereço que o Matheus do Carmo colocou. Eu moro em tal lugar aqui. E a Receita vai olhar, opa, peraí, esse imóvel aqui no banco de dados não é do Carmo, não é do Matheus. Esse imóvel pertence ao Murilo. Só que quem mora lá, porque ele declarou, ele precisa dizer aonde ele mora. Ele vai dizer que mora ali. O imóvel não é dele. O que acontece? O imóvel é meu. E aí, tanto eu quanto o Matheus, nós seremos notificados pela Receita Federal. Ele, porque não está fazendo a devida, na devida declaração, não está informando os pagamentos, porque pelo artigo 975 da IN 1500, ele é obrigado a lançar tudo que está na ficha de pagamentos, e com isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser autuado em 20% pelo valor que ele não informou. Então, se eu alugo para ele por R$2.000 a casa onde ele está morando, no final do ano vai dar R$24.000. 20% de R$24.000, R$4.800 que o Matheus vai ser multado. Multa de ofício. E vai ser atualizado com juros e multa daquele determinada data que ele foi autuado. E daquele determinado ano. Como eu falei no início do vídeo, a Receita Federal, perante a lei, ela não pode voltar, retroagir para, a não ser se for para beneficiar. Mas a Receita, ela não está respeitando, ela não respeita. Então, ela vai voltar os 2, 3, 4, 5 anos aí. E aí, esses anos, você ajustou? Não. É isso que vai acontecer. E o inquilino, o cruzamento com o inquilino, dono do imóvel, é porque ele recebe o valor, eu recebo o valor do Matheus, do aluguel, e não estou fazendo Carnê-Leão ou não estou informando na declaração do imposto de renda. Eu não estou tributando esse valor. Eu estou sonegando. E essa sonegação é crime. O que vai acontecer? Eu, como dono do imóvel, vou ser notificado pela Receita Federal e vou ser autuado em multa de 75% de ofício. Murilo, isso me pegou de surpresa. O que eu faço agora? Bom, primeira coisa, calma, tá? Não sai que nem um maluco
fazendo agora, recolhendo DARF. Calma. Primeiro, você precisa procurar uma ajuda. Se você não tem como fazer o seu carnê-leão, você pode adquirir o meu curso, como eu falei anteriormente, ou procurar um profissional para fazer o carnê-leão para você. 2, planeje com um profissional, de preferência um contador, que é a pessoa mais qualificada nesse momento, se vale a pena você continuar com o imóvel. Vou te dar um exemplo. O imóvel. Hoje, no Brasil, os inquilinos são considerados um dos piores do mundo. Os inquilinos brasileiros são considerados um dos piores do mundo. O que mais tem de pesquisas de imóveis quando são entregues totalmente depreciado. Então você tem um imóvel que você vai pagar imposto sobre ele agora, você vai pagar o imposto sobre a renda que você tem sobre ele, você vai ter ele depreciado, porque quando você aluga, você deprecia o seu bem. Será que está valendo a pena sustentar isso? Será que está valendo? Será que não é um elefante branco que você tem em mãos? Talvez não. Talvez você seja um cara que realmente já tenha aptidão para isso. Você precisa se entender e ver qual é o melhor. Talvez, se você não queira ter dor de cabeça, o que você pode fazer? Vender e aplicar esse valor. Você vai ter aplicações como LCI, LCA, como fundos imobiliários, que são rendimentos isentos de imposto de renda. Você vai pegar o dinheiro, mensalmente você vai ganhar valor sobre ele e você não tem mais a preocupação de ter um inquilino, do seu imóvel estar depreciado e não vai pagar imposto sobre esse rendimento. No final das contas, você precisa pesar o que vai ser melhor para você. Mas o que eu tenho que deixar aqui para você, a sonegação sobre rendimentos de aluguel acabou, ok? Galera, esse vídeo não é para colocar medo em você, esse vídeo não é para colocar terror em você, ao contrário, esse vídeo é para trazer um alerta e é um conteúdo de utilidade pública. Então compartilha, porque assim como você foi alertado, outras pessoas precisam ser alertadas. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!